Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. E você veio correndo hoje porque hoje a gente vai falar de contos de fadas iniciáticos e a redenção nos contos de fada, e eu sei que você gosta porque todo mundo gosta desse assunto. Por isso que a gente está com a casa cheia hoje, todo mundo veio ver, porque esse assunto vai ser massa. E o cara que vai falar disso manja pra caramba do assunto, já teve aqui. Na verdade, ele já é do boteco, né? Mas antes de chamar o nosso convidado, vou seguir aqui a janelinha do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Ansioso por mais uma aula como essa, que é bem interessante. E também do Projeto Mayhem, Florindo Neto. E aí, galera, tudo bem? Vamos ver que tipos de fadas são essas que redimem a gente. E dos Reinos Bruxelescos, André Correia. Bruxelescos, achei legal. Cara, assunto muito legal. É, psicologia, contos de fadas, iniciações. Cara, é uma mistura que dá muito certo. Então, Luciano, estou ansiosíssimo por hoje. Eu falei bruxelescos, mas eu ia falar do meio da floresta, né? Porque tem todos os contos de fada é do meio da floresta e os bruxos dançam pelado no meio da floresta. Então tem tudo a ver. Eu vou de tanga sempre. Diretamente do Japão, Robson Belli. Robson Belli, que eu não pus de co-host. Falha minha. Quem sabe faz ao vivo, né? Salve, pessoal. O Raio Gozaimasu para quem está aqui comigo, Kombawá para quem está no Brasil, quem já estiver à tarde isso em outro horário. Vamos ver que tipo de conto ele pegou para nos falar de iniciações. Será que vai ter alguma coisa aqui da Ásia ou só ocidental? Os reinos telêmicos, Thales Azevedo. Salve galera, 93. Bom, vamos ver essas fadas aí que eu lembro que quando a gente jogava RPG, toda vez que aparecia fada era problema. Mas vamos ver. E das ciências proibidas, Ulisses Massad. Opa, fala galera. Pô, assunto super interessante. Tô aí ansioso para ouvir essas histórias aí. E para fechar o time da casa cheia do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera, tudo bem? Será que o Luciano vai nos ensinar a gente fazer que nem a Rapunzel, a deixar apenas as virtudes subir pelos nossos pensamentos e afastar as baixas paixões? E eu vou chamar o Luciano Guimarães, que já é praticamente aqui do Boteco. Ele dispensa apresentações, mesmo porque se você não conhece o Luciano, pausa esse vídeo agora e abre porque você está errado. Então já assista a palestra anterior dele e aí você volta para cá e aproveita e já dá like e segue o canal que eu tô vendo um monte de gente comentando. Aí eu vou lá para olhar e os caras não têm a estrelinha lá de que tá seguindo o canal. Então larga a mão de ser sem vergonha e segue o canal e aperta o sininho. E seja muito bem-vindo aqui ao Boteco de novo, né, Luciano? É isso aí, Marcelo. Obrigado. Casa cheia, que coisa boa. Fico até um pouco constrangido, né? Ansioso. Não sei se vou conseguir colocar, né, as coisas à altura, né, de um público tão seleto assim. Mas vamos lá, vamos tentar bater um papo, contribuir um pouquinho e trazer, né, essa questão dos contos de fadas, onde há muita sabedoria, né? Se a gente souber interpretar. Então, já começando, passar aqui a apresentação e a gente vai conversando e trocando ideias sobre esse tema, que é muito importante, tá, para o estudo da psicologia, de modo geral, psicologia analítica, que tem uma vertente muito voltada à questão dos contos de fada, especialmente a partir dos estudos dessa senhorinha aí maravilhosa, né, que eu já falei dela aí duas vezes aqui no Boteco, e é sempre bom trazer, né, uma reverência, Marie-Louise von Franz. Marie-Louise von Franz, que atuou com Jung durante aproximadamente 30 anos e que foi uma das maiores responsáveis, se não a maior responsável pela tradução dos textos alquímicos através dos quais o Jung pôde desenvolver a psicologia analítica.
Marie-Louise von Franz, ela estudou aí, ela fez interpretações de mais de 60 mil sonhos durante toda a vida dela. Escreveu mais de 20 livros e seguramente é uma das maiores colaboradoras do Carl Jung. Então fica aqui sempre a homenagem a ela. E aquilo que a gente vai conversar é muito, vamos dizer que é quase uma resenha, né, desse livro aqui, que é o significado psicológico dos motivos da redenção nos contos de fada. E aí vamos falar então um pouquinho desse tema, né, a redenção. Quando a gente pensa na redenção, a gente já vai logo para a ideia, né, do Salvador. A gente vive numa sociedade majoritariamente cristã, em que essa ideia, né, do Salvador, do Cristo, daquele que vem em nome de Deus, ou que traz a natureza divina e que é capaz de nos redimir e de nos levar novamente a uma totalidade. Então, a ideia da redenção no conto de fada traz isso muito, né? A gente pega Cristo, pega Moisés, pega ali o arcanjo Rafael, né, no livro de Tobias, né? Vão sempre ser esses que trazem essa mudança de um estado que sai de um pecado, de um erro, e no conto de fada o termo que vai ser muito utilizado sai de uma maldição. A redenção é o que corrige o efeito da maldição. A maldição nos contos de fada, e isso eu achei muito precioso que a Von Franz traz para nós, é que, para ela, dentro dos estudos que ela fez, da maioria dos contos de fada, a maldição está ligada a uma falta, mas essa falta que é cometida e por um personagem ali do conto que vai ser amaldiçoado, ele sempre vai receber uma punição, em geral, muito maior, muito desproporcional ao aquilo que ele realmente cometeu. Isso nos casos em que o conto já começa falando da pessoa, né, do personagem ali amaldiçoado, sem revelar o que foi que originou essa maldição. Mas a maldição, quando ela é dita, porque na maioria dos casos, a primeira sensação que nos vem é uma ideia de que há uma desproporção. Aquele personagem está sofrendo, ele e os demais, né, que são vítimas da maldição, eles estão sofrendo algo que é desproporcional àquilo que eles cometeram. E talvez essa seja um princípio do funcionamento das maldições. Para que as maldições realmente se efetivem, há um componente de injustiça que vai ser reequilibrado, né, no processo de redenção. Aqui eu trouxe uma foto da Casa dos Contos em Ouro Preto, Casa dos Contos, que era a casa, né, do contratador na época da colônia, e onde, inclusive, suicidaram, né, o Cláudio Manuel da Costa, né, um dos grandes inconfidentes, grandes líderes da Inconfidência. E aqui tem uma história muito interessante sobre um outro personagem mítico em Ouro Preto, que é o Viraçaia. O Viraçaia era tipo um Robin Hood, que ele roubava as diligências porque o bando deles tinha um informante dentro da Casa dos Contos. Então ele sabia, existiam dois caminhos das diligências de ouro para chegar no Rio de Janeiro. E ele sabia a informação de qual caminho ia ser utilizado. Então tem uma rua em Ouro Preto, para quem conhece Ouro Preto, que sobe até a igreja de Santa Efigênia, e ali há um oratório onde supostamente existia uma estátua
né, uma imagem de Nossa Senhora das Almas. E o integrante do bando que trabalhava na Casa dos Contos, ele subia a ladeira e ele virava a imagem, de modo que a imagem apontava a direção para onde sairia a diligência. E com isso o bando sempre acertava, roubava a diligência e distribuía aquilo para os pobres. O Viraçaia ele vai ser depois traído por um integrante do grupo e através também de artifícios mágicos de um feiticeiro que tinha um apelido de Gambá e que dá, inclusive, o nome a um morro em Ouro Preto, o Morro do Gambá, onde existe a Lagoa do Gambá. E, posteriormente, tanto esse feiticeiro quanto o delator que levou à morte do Viraçaia e que seu bando fosse desbaratado, eles foram amaldiçoados e há uma lenda de que 2 corvos, que são as almas desses 2, eles ficam por ali na Casa dos Contos de vez em quando. Eu ainda nunca vi, né? Espero não ver, mas está aí uma ideia de uma maldição em curso. Que um texto da Von Franz, acho que ele ficou, não sei como está para vocês, para mim ele está fora da tela. Mas ele vai dizer, né, que uma pessoa enfeitiçada, ela vai trazer para a questão da psicologia, ela vai comparar uma pessoa enfeitiçada com as pessoas que estão sob efeito de uma neurose. Então, a maldição, assim como identificado com a neurose, significa que alguma coisa na psique, no fluxo da psique daquela pessoa, vai ser interrompido ou vai funcionar com atributos que não lhe são próprios. Então, esse mau funcionamento de alguma parte do fluxo da psique, de um complexo da psique, de alguma das imagens arquetípicas que informam, né, a formação da nossa psique, ele vai ter esse funcionamento travado, né, ou funcionando de uma forma diferente do que seria o seu funcionamento normal. E aí seria o exercício da maldição. É mais ou menos o que o São Paulo, né, dizia. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Então, é um pouco dessa ideia de que quando há uma maldição atuando, significa que o exercício da sua vontade, né, ele está fragmentado, ele está em conflito, as partes da sua psique entram em conflito, de modo que você, muitas vezes, vai fazer aquilo que não é o seu real desejo, aquilo que se fala muito aqui no Boteco, né, a sua verdadeira vontade. Ela, de alguma forma, ela está bloqueada por causa dessas neuroses, né, desses obstáculos que vão aparecendo. E esse é o sentido da maldição no conto de fadas. O Jung parte da ideia, para a gente até falar um pouquinho sobre a diferença entre o conto de fadas e
as lendas ou as sagas ou as outras histórias é que quando você tem uma lenda local, por exemplo, muitas vezes você vai perceber que essa lenda ela tem uma base histórica. Os personagens que estão nela são personagens de humanidade. Eles são personagens em que eles podem mudar o seu comportamento ao longo da história. Eles podem aprender com o que acontece. Ao passo que o conto de fadas há uma universalidade e o personagem, ele muitas vezes ele está ali, mas ele vai sempre ser o mesmo, ele vai ter sempre os mesmos atributos. Então, se você tem o rei avarento, ele sempre vai ser avarento. Se você tem a rainha bondosa, ela sempre vai ser bondosa. Se você tem o príncipe que é estulto, ele sempre vai ser estulto. De modo que o conto de fadas, embora ele traga pessoas, né, ele traga personagens, que às vezes vão ser animais, enfim, seres míticos, mas ele, de alguma forma, se percebe que esse personagem está representando alguma coisa que não é humana, ela é arquetípica. O conto de fadas está falando sobre o encontro, sobre a relação entre arquétipos e não entre seres humanos. E por isso, o conto de fadas, ele, a exemplo também de muitas lendas, de muitos mitos, ele vai trazer alguma coisa que é universal. A Maria Luísa Franz vai dizer assim, olha, da mesma forma como todo ser humano tem 2 olhos, tem 2 pernas, tem um esqueleto, tem coisas que pertencem a todos nós, também na psique isso acontece. E uma das capacidades que temos e que é universal é que nós podemos gerar as mesmas imagens arquetípicas, independente da nossa cultura. Obviamente, a cultura vai dar uma roupagem a essas imagens. E aí nós vamos ter as histórias diferentes. Mas há algo que é universal. E isso vai explicar por que alguns temas, algumas histórias, deuses, formas de ver o mundo, conceitos, eles são os mesmos, mesmo entre culturas que nunca conversaram entre si no passado, e a gente identifica mitos que são parecidos. Quando eu falo de imagens arquetípicas, é que há que se fazer diferença entre a imagem arquetípica e o arquétipo. O arquétipo ele é inacessível. Ele é alguma coisa muito anterior, uma força, uma energia, algo que vem de um nível da ordem da existência e que ele pode ser apreendido através da nossa percepção, através das imagens. Essas imagens arquetípicas a gente pode se aproximar delas e essas imagens vão formar as nossas histórias, vão formar os nossos deuses, vão formar a nossa concepção, né, dos nossos deuses, a nossa concepção das nossas ideologias. Enfim, essas imagens, elas permeiam todo o nosso universo. E essa capacidade de gerar essas imagens, ela é algo que muito pouco se altera ao longo do passar do tempo. Então, essa é a grande diferença quando eu falo de uma saga, de uma história, e quando eu estou falando especificamente do Conto de Fadas. Estamos falando dessas imagens arquetípicas que estão conversando entre si. Bom, dentro da lenda e o Conto de Fadas, em geral não, sempre você vai ter um personagem que se destaca, que é
o herói. Esse herói, ele é uma pessoa que vai representar um dos arquétipos mais importantes, que é o arquétipo do si mesmo, do self. O arquétipo do si mesmo, ou do self, é a imagem arquetípica da totalidade. Ele, grosseiramente falando, é aquilo que muitas vezes nós chamamos do sagrado anjo guardião. Aquilo que existe dentro de nós e que é, de fato, a nossa essência, e que é um centro ordenador da psique, que tem componentes que podem ser percebidos e se manifestam na consciência e outras que se aprofundam na inconsciência. Então, toda vez que a gente detecta o herói no conto de fadas, muitas vezes, na maioria das vezes, estamos falando desse arquétipo, o arquétipo do si mesmo, que é um arquétipo que ele vai agir na história de uma forma, a gente percebe que, com todas as aventuras pelas quais ele passa, com todas as decisões que ele toma, que algumas decisões, dependendo do conto, o herói é inclusive uma pessoa amoral, é uma pessoa que age, ele pode tanto agir por aquilo que uma moralidade contemporânea vai dizer que é certa, às vezes vai dizer que é errada, mas o que importa é que, de alguma forma, ele está agindo sempre em conformidade com a história que está sendo narrada, para que ele chegue ao objetivo final e obtenha a redenção, que, em geral, ele vai aplicar essa redenção a um outro personagem. Então, ele vai tirar desse personagem a maldição. Isso traz a ideia de que o si mesmo, como centro ordenador da psique, para um lugar aonde a gente deve se aproximar, o centro da mandala da nossa existência, ele tem, sobretudo, um poder curador muito grande. E aí a gente percebe, dentro da psicologia analítica, que temos o si mesmo, mas existem inúmeros complexos. Existem inúmeros personagens que vivem dentro de nós. O nosso inconsciente, ele é povoado de seres, vamos dizer assim, que a psicologia analítica chama de complexos. E esses complexos, eles têm uma forma, às vezes, autônoma de agir dentro da nossa existência. Às vezes, inclusive, em conflito com outros arquétipos, com outros complexos, e em conflito com o complexo ordenador da consciência, que é o complexo do ego. E isso gera uma série de problemas, né, de perplexidades, de ambiguidades dentro da nossa própria história pessoal, e isso está sendo, em boa parte dos contos de fada, retratados. Então, se você tem o si mesmo na figura do herói, muitas vezes você vai ter ali a ânima, ou o ânimos, ou o complexo do velho sábio, ou o complexo do rei, né, como complexo paterno, o complexo materno positivo, o complexo materno negativo, a criança, enfim, todos esses complexos que são informados por imagens arquetípicas, eles estão ali
discutindo entre si, eles estão ali convivendo, relacionando entre si, para que possam ser, de alguma forma, harmonizados. Isso acontece dentro do universo que somos nós, isso acontece dentro do universo que é a sociedade, né? E isso vai acontecer sempre em circunstâncias cada vez mais amplas, algumas das quais a gente tem, de alguma forma, percepção, outras possivelmente não. E aí, dentro desse caminho da redenção, do caminho que o herói faz para purificar, para limpar, para redimir a maldição que foi conflagrada a algum outro complexo, o primeiro desses motivos que mais aparece no Conto de Fadas é a ideia, o ritual do banho. Muitos contos. Você precisa se purificar ou você precisa, né, purificar o outro através de um banho. Esse banho, muitas vezes, ele vai ter uma diferença de temperatura. Então, você tem banhos frios, você vai ter banhos quentes, você vai ter saunas, como, inclusive, faz parte de muitas culturas. Se a gente pega os índios norte-americanos, por exemplo, principalmente ali na região do México, a ideia, né, o ritual do temazcal, né, como um grande hospital, um grande local de cura, né, onde, através do vapor que é colocado dentro da oca, você se purifica, recebe as pedras enquanto os grandes avós, né, da existência humana, e essas pedras aquecidas, elas vão gerar um vapor, e esse vapor ele vai te levar a uma purificação. Aqui é a Oca do Temazcal, que existe na Serra do Cipó, na Serra Sagrada, que é um lugar que eu frequento, é um lugar belíssimo, e aqui é um dos grandes altares lá da Serra Sagrada, e que traz essa ideia do banho enquanto purificação. Quando a gente pensa nessa questão do banho, também nos vem muito a ideia do batismo, né? Quantas culturas, quantas religiões trabalham a ideia do mergulho na água, né? Da água enquanto um elemento que nos limpa, que nos purifica e que nos reconduz a uma condição original com Deus. Psicologicamente falando, a água, quando ela aparece, ela, em geral, ela vai ter uma ligação, uma representação do nosso inconsciente. Mergulhar na água é um mergulho no inconsciente. E mergulhar no inconsciente, esse personagem que vai ser mergulhado no inconsciente, psicologicamente falando, é o momento terapêutico em que o complexo adoecido, que pode ser a ânima, pode ser qualquer outro complexo, a nossa criança interior, pode ser o nosso complexo paterno, esse complexo que é adoecido, ele precisa ser mergulhado, ele que está no limiar ali entre a consciência e o inconsciente, travado ou funcionando de uma forma errada, para que ele volte e traga sua mensagem simbólica, ele precisa primeiro ser mergulhado dentro do inconsciente. Quando isso acontece, ele vai voltar e vai trazer uma mensagem que, se for integrada à consciência, ela dissolve o que há de malsão nesse complexo. Há um renascimento, há uma renovação. É a ideia que a gente traz, né, que vai vir, especialmente do ponto de vista da psicologia analítica, de certo modo da psicanálise, isso vai vir através dos sonhos. A mensagem dos sonhos, quando bem interpretada,
dentro de um trabalho terapêutico, muitas vezes vai significar a mensagem que vem desse complexo, que foi mergulhado e que, purificado, ele retorna com uma mensagem curativa. Estamos, então, diante desse monte de informação, esse monte de complexos que estão o tempo inteiro trabalhando no nível, especialmente no nível inconsciente. Temos dentro de nós, vamos dizer assim, personagens. Nós somos um próprio conto de fadas sendo contado. Nós somos um conto de fadas, né, que está sendo ali naquele momento. O tempo inteiro a gente está contando a nossa história. E esses complexos estão ali, conversando, quer percebamos ou quer não. E eles ficam ali, né, em todas essas relações e se aproximar do si mesmo, aproximar a consciência do si mesmo é o caminho através do qual a gente consegue chegar a uma melhor ordenação da nossa psique. O banho que leva, então, esse complexo de volta para dentro do nosso mundo interior e que retorna depois dele purificado, através das águas, né, esses simbolismos da água, enquanto o elemento do inconsciente, o mergulho do inconsciente, ele vai fazer com que possamos redimir a nossa história. Então, fazendo aqui só uma recapitulação. O inconsciente enquanto essas águas profundas, enquanto as águas em que a gente mergulha. A consciência, quanto parte, né, em parte, o elemento ar. O elemento que ajuda a integrar a imagem, a mensagem. E a mensagem simbólica que, enquanto ela está travada, ela fica nesse limiar entre consciente e inconsciente, através do banho. Ela vai ser mergulhada e depois retorna à consciência para ser integrada. O banho, ele, como eu disse, ele tem, vamos dizer assim, duas temperaturas, né? O frio, alguns são os banhos frios, alguns são o banho quente, às vezes o banho é na água, às vezes o banho é no leite, às vezes o banho é na própria urina. E existe um terceiro banho, que é o banho do fogo. O banho frio significa, em termos da psicologia, que a pessoa na qual aquele complexo está se manifestando de uma forma doentia, ela não tem ela precisa ser aquilo precisa ser dado uma emoção a esse complexo. É através do contato com a emoção, o contato com sentimentos que surgem, que faz com que a gente se aproxime disso. A ideia do banho frio, dentro do processo analítico, está ligado à posição passiva do terapeuta, que percebe que a emoção está acontecendo e que existe, né, dentro no interior da pessoa a energia suficiente para que ela coloque energia, ela coloque sentimento, emoção dentro do processo analítico. E assim ela própria faça, sob o acompanhamento, né, sob o olhar do terapeuta, ela consiga fazer esse processo. Mas em algumas situações a pessoa ela está extremamente enfraquecida, a pessoa vê a situação de uma forma fria. E é preciso, então, que o analista ele coloque calor na situação e que ele saia da condição de um espectador e ele tenha uma postura mais ativa no set terapêutico, para que ele possa conduzir, de alguma maneira, inclusive emprestar
energia, emprestar emoção, sentimento àquele complexo, para que esse movimento aconteça. E, por fim, o batismo de fogo, o banho de fogo, aquilo que a Igreja Católica, né, vai chamar, por exemplo, da aqua ignita, ou ignita, né, que ocorre quando a água batismal ela é abençoada pelo Círio Pascal. Então, a vela que representa a imagem, né, que representa a presença do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, que desce sobre a água e une elementos que, do ponto de vista da matéria, não ficam juntos, mas que, no momento da Páscoa, em que o Espírito Santo desce o fogo sobre a água, ele traduz o momento de uma explosão, né? É um momento de uma catarse, de uma manifestação da graça de Deus. Um momento, inclusive, que quando ocorre dentro do sete terapêutico, né? E Deus aqui entendido como um símbolo de totalidade, como si mesmo, se manifesta através de algo gracioso que ultrapassa a própria presença do analista, a própria presença do analisando, e a coisa acontece. Então, seria a terceira forma através da qual o banho pode redimir uma maldição. Um outro motivo que ocorre muito frequentemente nos contos de fadas é a ideia da redenção que vai ocorrer para personagens que foram transformados em animais. Aqui, né, uma representação, uma imagem, né, do Asno de Ouro, né, o conto talvez mais comum que retrate isso, e que um personagem precisa ser redimido, porque ele foi amaldiçoado por buscar demais o seu instinto sexual, e ele vai ter que fazer uma série de peripécias, passar por uma série de experiências através das quais ele vai ser redimido. Essa questão da transformação do ser humano em um animal, em um conto de fadas, está ligada a essa ideia de que alguma coisa que deveria funcionar de uma forma do espírito, de alguma forma da consciência, ela vai se manifestar de uma forma instintual. Está ligada muito em termos alquímicos à fase da Nigredo. Por isso que há muitas representações dos corvos, né, que voam em torno, né, do que está acontecendo ali dentro do recipiente, que é uma imagem também ligada a algo que é muito importante, que eu esqueci de citar, que é a ideia de que o banho ele deve ocorrer, salvo poucas exceções, dentro de um recipiente, porque é preciso que a gente faça isso de uma forma ritualística, que a gente faça isso dentro de uma tradição, dentro de uma cultura, porque a consciência não consegue abarcar toda a imensidão que existe no inconsciente. De modo que, se ela não estabelece determinados critérios, que são exatamente o simbolismo do recipiente, o recipiente enquanto esse lugar que também tem essa função feminina de acolhimento, de útero, onde o banho acontece. Então, muitas vezes, essa ideia dos corvos que voam em torno daquilo que está ocorrendo na Nigredo, ou da Nigredo para Albedo, e aí muitos desenhos vão trazer não só os corvos, mas vão trazer outros animais, como essa ideia de algo que é instintual, que está mudando
de fase. E, para efeitos do conto de fadas, é justamente voltando à sua condição, né, a sua condição verdadeira. Em geral, quando você tem a presença da imagem arquetípica, do complexo, que foi transformado em animal, isso é feito através de alguém. Em geral, o mago. Então, a Marie-Louise Onfrance vai dizer que nos contos de fadas europeus, o mago representa geralmente o aspecto sombrio da imagem de Deus que não foi reconhecido do consciente coletivo. Então, aquilo que foi considerado pagão, profano, aquilo que foi excluído do consciente coletivo, ele vai se manifestar em nós, e os contos de fadas vão trazer isso muito, como aquele mago ou como aquela bruxa, que é aquela que lança a maldição e transforma aquele personagem em um animal. Muitas vezes, inclusive, jogando nele uma pele de um animal. É muito comum, por exemplo, em alguns contos norte da Europa, contos nórdicos, a questão de se jogar a pele de um troll, se jogar a pele de um dragão. Também, né, o Robson comentou, né, da questão dos contos asiáticos, né, a questão da pele do dragão, a questão de você se vestir como um dragão, de você ser transformado em uma serpente. Alguns contos ela traz sobre essa ideia. Então, você vai assumir uma condição, você tinha uma condição humana e você vai ter que se manifestar de uma forma animal. Isso está falando muito do que eu estou tentando passar, que é essa ideia de que a maldição ela faz com que você funcione em uma função com características que, na verdade, não são as características que deveriam ocorrer naquele momento. Você tem que agir de uma forma que não é a sua natureza. Essa é a ideia da maldição, que nasce de uma injustiça, que nasce de uma punição por uma falta que, se existiu, foi muito pequena frente àquilo que vai lhe acontecer. Então, em geral, quando temos a ideia, quando temos o personagem transformado em animal, há a presença do mago, enquanto essa representação da imagem sombria de Deus. De Deus como alguém que não é simplesmente o bem. Ele é também, ele cria também, ele traz também o mal. Então, esse julgar a pele, né, a pele do animal que é colocada, que é julgada em cima do personagem, do qual ele tem que vestir e assumir aquilo, traz essa ideia da maldição da face sombria de Deus. Dentro do conto de fadas, quando há essa imagem negativa de Deus, que fala dessa sombra, né? Fala desses aspectos de Deus, das várias concepções de Deus, que não são concepções desse Deus bondoso, simplesmente. E aí a Von Franz vai dizer algo que é muito importante, muito interessante, para que a gente possa entender melhor a questão do que de fato é se aproximar de si mesmo. O Robson levantou a mão? É só uma citação. Essa ideia de Deus bondoso não existe nem mesmo na Bíblia, e eu estou só para citar um versículo, né?
Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então é bem legal essa representação do mago como Deus, porque justamente é o que o mago faz no círculo mágico. Ele é como Deus e ele interage tanto com o bem quanto com o mal. É bem legal essa analogia que você faz, e é bastante relativa à verdade, né, que nós vemos tanto dentro da escritura quanto dentro da prática grimorial. Sim, perfeito. E é o conceito do si mesmo dentro da psicologia analítica. O si mesmo, ele é um local, né? O sagrado anjo guardião, o si mesmo, é um local dentro da psique que integra o bem e o mal, de uma forma que a consciência não consegue se aproximar, pelo menos não do ponto de vista de transformar isso em um conceito intelectual. Essa é a ambiguidade de Deus. Deus é, sobretudo, ambíguo. Então, o si mesmo, enquanto a expressão da totalidade, dessa ideia de totalidade que todos nós temos, dentro da nossa psique individual, dentro da nossa existência individual, ele não é algo que é meramente, ingenuamente bom. Ele traz, né, essa integração entre essas duas forças. E a Von Franz, ela vai, de certa forma, repetir, né, falar com outras palavras, Robson, isso que você disse, né? Porque ela vai dizer, temos de considerar que efeito exercerá sobre uma pessoa ter de aceitar o fato de que Deus não era o amistoso guardião de um jardim de infância. E aí, né, ela faz coro com você, o próprio dogma cristão diz que Deus tem um aspecto incompreensível. E se pudermos entender isso, então seremos capazes de superar a ideia de que, se nos comportarmos bem, seremos forçosamente felizes. Paulo Jacobina, fique à vontade. Obrigado. Eu queria aproveitar, já que você está falando esse ponto da gente se comportar bem, né, trazendo essa dualidade do bem e do mal, né? Lá no início você citou o Paulo, né, de Tarso, na sua carta aos Romanos, né? Em Gálatas também tem a passagem falando que a carne aspira, tem aspirações contrárias do espírito e do espírito em relação à carne, né? Ou seja, dentro do ser manifesto, sempre existe essa ambiguidade, do qual você tem como se você estivesse no meio de um cabo de guerra e cada um que está puxando para um lado distinto. Como é que a gente faz essa integralização, então, essa purificação do nosso inconsciente, a gente chegar de fato nesse nosso o self, né, para que o nosso herói vença essa história, a nossa história de fato? Ou a gente permanecerá, no seu entendimento, em eterno conflito até a gente acabar a nossa obra no momento da nossa morte? Então, Paulo, o caminho é justamente se aproximar de si mesmo, né? Fazer um trabalho de que a gente possa levar o nosso complexo do ego o mais próximo possível do si mesmo. Porque no si mesmo, tudo se organiza de uma forma que a gente não consegue transformar em conceitos, mas de uma forma que é como deve ser feito. E como a gente cumpre aquilo que chamamos da verdadeira vontade, e que o Jung vai chamar que é viver o próprio mito. Ele dá o exemplo de si próprio. Ele diz que chegou aos seus 40 anos, né, 40 e poucos anos, ele era um médico renomado, casado, pai já pai e conceituado, rico, teoricamente realizado, mas ele se sentia vazio. E que aí ele percebe que ele não estava vivendo, quando ele começa a estudar mitologia, que ele não estava vivendo o seu próprio mito. Então, respondendo a sua pergunta, e eu vou falar um pouquinho disso mais ao final, o nosso trabalho
é tentar descobrir qual é o nosso mito e viver de acordo com esse mito. Isso a gente faz se aproximando, né? E aí é interessante, se aproximando do si mesmo, mas tomando cuidado para nunca se identificar com ele. Até porque a gente vai perceber, quem se aproxima do si mesmo percebe que muitas vezes a vontade, vamos dizer assim, do si mesmo, ela é oposta à vontade do ego. Ela é oposta à vontade de outros complexos que vivem em nós. Então, até essa aproximação, ela precisa ser feita de uma forma paulatina e cuidadosa. Perfeito, obrigado. Seguindo, e aí, Paulo, é interessante, né? Porque isso também que eu vou falar aqui agora vai de acordo com o que você me perguntou e sobre essa questão do Paulo, né? Porque nós temos como se fossem 3 ordens. O espírito, enquanto aquilo que ordena a existência e que está num nível para além da linguagem, algo que é possível pressupor, mas que não é possível experimentar em sua totalidade, que vai informar o arquétipo, que vai informar a imagem arquetípica. E você tem a matéria, que também não pode ser percebida como ela realmente é. Nesse meio termo entre espírito e entre matéria, em que parte do espírito e parte da matéria são conscientes e são inconscientes, você tem um princípio ordenador dentro de todos nós, que é o si mesmo. Então, esse si mesmo, nele ocorre essa integração. Na verdade, ela já existe. Nós, de certa forma, estamos nos relembrando, estamos tomando consciência, aproximando a nossa consciência, expandindo a nossa consciência para perceber que a ordem, na verdade, ela já está feita. Uma ordem que não é o significado da palavra ordem, como muitas vezes a gente coloca, de algo ordenadinho, né? Coisas no seu lugar, não. Ordem dentro do si mesmo não exclui o caos. É esse paradoxo, essa ambiguidade. É disso que a gente precisa se aproximar. E por isso que, desculpe, por isso que a ideia de um Deus, que é simplesmente um sumo bônus e que a gente vai barganhar com ele sendo bonzinhos, e que com isso a gente vai ter uma recompensa, é uma ideia extremamente ingênua, porque o si mesmo não funciona assim, e Deus, enquanto esse princípio ordenador, né, psicologicamente falando, né, muito anterior e que vai estar aí, né, informando o próprio si mesmo e que é inacessível, ele não funciona dessa forma, ele não funciona com esse tipo de barganha tão infantil. Voltando aqui, então, à ideia do animal, esse animal, né, sobre o qual se joga, né, uma pele que se transforma e que funciona dessa forma, ele vai representar, em termos dessa maldição, em termos de uma neurose, como algo que é de um outro reino que vai funcionar de uma forma instintiva. O instinto não é errado. O instinto não é algo pecador. O instinto não é algo mal. O que é ruim é quando eu exerço algo que é do espírito através de uma manifestação que é instintual. Ou quando eu faço o contrário. Quando eu pego aquilo que é instintual e tento fazê-lo manifestá-lo simplesmente do ponto de vista espiritual. Tentar fazer funcionar algo
que é de uma dimensão como se ele fosse outra. Então, essa é a ideia, né, do animal. Ele não consegue, ele está querendo manifestar algo espiritual, mas ele está fazendo isso de uma forma instintual. E ele precisa ser liberto disso. É a ideia, eu falei disso na outra palestra, no outro bate-papo, sobre a questão da redenção do feminino, né, naquele conto O Gato, que, em geral, você tem vários contos em que você tem 3 príncipes e eles precisam fazer uma missão. Em geral, o mais velho vai para a esquerda ou para a direita, o segundo vai para a esquerda ou para a direita, pelo outro caminho, e o mais novo vai pelo centro. Em geral, o mais velho é aquele que vai trabalhar simplesmente o lado espiritual e vai por um caminho de ascese. O segundo vai por um caminho extremamente instintual, e aí ele vai para um lado mundano, um lado sensorial, especialmente. E você tem quem segue o caminho do meio, que vai realmente encontrar o seu processo de individuação, que vai chegar nesse lugar onde esses caminhos conversam entre si, onde essas dimensões conversam entre si e se expressam de uma forma que é, sobretudo, criativa. A árvore da vida, ela traz essa ideia, porque se existe o caminho do raio, que vem de cima para baixo, existe o caminho da serpente, que vai de baixo para cima. Dentro da psicologia analítica, não existe um caminho que seja melhor ou que seja pior. Muitas vezes você vai trabalhar elementos dentro de um set terapêutico em que você sai da sensação, que você sai do corpo, você sai da matéria para integrar o espírito. E às vezes você vai fazer o caminho contrário. Fazer o caminho no lugar correto, no momento correto, isso é que é realmente o se aproximar de si mesmo. Sem julgamentos. Porque muitas vezes a gente vai condenar um caminho em detrimento ao outro. Todos nós não conseguimos integrar isso de uma forma perfeita, porque a gente tem funções dentro da nossa psique, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, e essas funções elas não conseguem ser, a gente não consegue exercê-las todas em sua integralidade. Então a gente sempre vai estar com um pé mais em um caminho, ou um pé mais no outro, mas o ideal, né, o que a gente consegue fazer é tentar fazer com que isso seja o mais harmônico e a gente possa ter as duas experiências. E com isso a gente vai se aproximar desse lugar que é ambíguo, mas que em sua ambiguidade, em seu paradoxo, ele nos aproxima de qual é o nosso mito pessoal. E se nós conseguirmos viver o nosso mito, a gente contribui para que a humanidade viva o seu mito coletivo. E aí, mais uma vez, a ideia do fogo. Se ali atrás, do ponto de vista do batismo, a água batismal é aquela que traz o fogo do Espírito Santo, ou seja, o fogo do céu com a água da terra, para transformá-la na aqua ignitas. O fogo, muitas vezes, vai ser utilizado no Conto de Fadas para queimar a pele e libertar o complexo daquela forma animal. Às vezes, isso vai ser certo, às vezes isso vai ser errado. Tem contos que vai dizer que na hora que se queima a pele, a maldição aumenta e o herói tem que fazer mais tantas peripécias. Em outras situações, é o contrário. É ali, naquele momento, em que se queima e que o complexo vai ser libertado. A Von Franz vai dizer sobre isso, de que o momento de se queimar a pele, o momento de sair desse lugar da maldição, depende da maturidade da atitude consciente. Ela precisa estar apta a integrar o conteúdo. A pele do animal pode ser queimada nesse momento. Caso contrário, ela não pode.
A maldição foi realmente causada por um preconceito que antes não foi elaborado até sua resolução, enquanto a atitude consciente não tiver amadurecido e mudado sua postura em relação ao complexo, queimar a pele não adianta nada. Uma mudança na atitude consciente tem sempre que ser elaborada primeiro por um esforço humano e com devoção humana. Ou seja, a importância do tempo. O processo alquímico, ele tem o seu tempo. Há coisas que podem ser aceleradas, outras não. A presença do tempo que cuida da maturação, ele precisa ser observado para que uma fase não seja ultrapassada quanto a outra ainda não se desenvolveu plenamente. E isso fala muito das influências, né, as quais o herói vai fazer com aquele que é amaldiçoado, a influência que cada um de nós exerce sobre o outro. De modo que, se eu tenho em mim uma determinada conduta, uma determinada virtude, isso pode, consciente ou inconscientemente, através de um processo de projeção, por exemplo, ou de um processo de identidade, em que, na medida em que eu elaboro algo em mim, ou que eu não elaboro aquilo em mim, isso se comunica, porque, no final das contas, existe uma rede na qual todos nós estamos imersos, que é o inconsciente coletivo. E os nossos complexos, eles conversam, quer queiramos, quer não, com tudo que existe no universo do outro. E aí é importante o respeito, a, a, a reverência à presença do outro. Porque nas nossas relações, se a gente perceber que dentro de nós existe toda essa fragmentação, a gente consegue olhar para o outro também respeitando isso, o universo que ele é. E o tanto que uma coisa influi na outra. E que, para a gente fazer bem esse processo, é preciso muita humanidade, muita empatia, muito cuidado conosco mesmo, para não ocorrer algo que é muito perigoso, que é você identificar o seu ego com o si mesmo. Por quê? Porque se eu faço isso, se eu assumo o si mesmo como a única realidade, eu excluo tudo que existe que seja diferente do si mesmo. Em geral, quem faz isso são os nossos líderes espirituais fanáticos, aqueles que são os ideólogos, cuja ideologia exclui tudo à sua volta. Há um grande risco da identificação com si mesmo, porque ocorre uma inflação do ego. Ele se aproxima tanto do princípio da totalidade que ele começa a achar que ele próprio é a totalidade. Isso é perigosíssimo. E a gente vê isso acontecendo. Né? Isso quantas vezes aqui no Boteco foi falado, né? Desse perigo desses líderes que temos aí, dessas pessoas que começam a falar como se eles fossem a verdade. A pele, então, né? Essa pele, esse animal que precisa ser transformado, essa pele que de alguma forma precisa sair, ela deve esperar o momento certo da sua maturação dentro do processo alquímico, para que a gente possa exercer o processo de redenção. Quem vai fazer isso muitas vezes é a figura
né, desse príncipe, desse herói ou da princesa. E aí há uma outra questão que diz respeito ao processo de individuação e que ocorre muitas vezes no conto de fadas. É que a imagem arquetípica, ela muda, ela é dinâmica. O arquétipo pode até ser imutável, mas a imagem que ele cria, ela muda de acordo com o passar do tempo. Isso é simbolizado muitas vezes no conto de fadas com a presença do rei velho e do príncipe que aparece. São duas imagens do si mesmo. Uma que começa ao seu ocaso e a outra que começa a nascer e tomar o lugar como uma nova forma de articulação desse si mesmo com os demais complexos. Isso nos traz aquela ideia que é muito cara, né? A questão circular, né? Por exemplo, dos arcanos maiores do tarô, de que quando você chega ali no mundo, e o mundo é uma carta, que se a gente olhar, ele está representando esse complexo da totalidade, ele está representando o si mesmo, e a história remonta, né? Ela volta, e num outro nível ela vai ter que ser contada novamente, com novas histórias, através do louco. Dito isso, eu chego no último motivo de redenção daqueles que a Von Franz traz como os mais destacados, que é a roupa. Muitas vezes, para que o herói se redima, ou redima o outro, ele precisa vestir uma determinada roupa ou fazer com que o outro a vista. Existe um conto que a Von Franz traz que vai falar, né, sobre essa questão da roupagem, em que a heroína, ela, para salvar o dragão que a prende, com o qual ela foi obrigada a se casar, e que era um dragão que tinha 9 peles, ela tem que usar 10 camisas. E à medida que ela tira uma camisa, ela pede ao dragão que tire uma pele. Sendo que quando ele perde todas as peles e se transforma numa poça de carne desconexa, na qual ele encontra um príncipe, o príncipe encantado que vai ser redimido daquela condição, ela ainda tem uma roupa que a veste. Essa ideia da roupa, da vestimenta, significa o motivo da redenção, muito parecido com a ideia do recipiente que guarda a água, na qual é feito o banho. A roupa, aquilo que vestimos, aquilo que elegemos como tradição, aquilo que elegemos como uma religião, como uma prática, como alguma coisa que nos traz uma segurança para que a gente possa nos conduzir dentro do contato com o inconsciente e do se aproximar do si mesmo. A roupa, então, ela traz esse aspecto de uma proteção à consciência, de um veículo através do qual a consciência consegue se aproximar, né, dessa redenção que precisa ser feita. E aí, já caminhando para o final, aquilo que eu disse, de que a gente pode se aproximar desse si mesmo. Mas, pelo menos não nesse plano da existência, a gente nunca vai conseguir uma integração completa, porque a nossa psique, ela se manifesta, né? Nós usamos de 4 funções. 2 que são racionais, o pensamento e o sentimento, e 2 que são irracionais, a intuição e a sensação. Todos nós temos uma delas mais desenvolvida, que mais próxima da consciência. E além disso, né, cada uma delas pode ser
introvertida ou extrovertida. E de 4 situações, nós passamos a 8. E o processo de individuação, ele passa por tentar transformar a 4ª função, aquela que temos menos desenvolvida, que é mais infantil, mais inconsciente, a gente tenta aproximá-la mais daquela que é mais desenvolvida. Mas isso nunca é feito de uma forma integral. Isso nunca é feito de uma forma completa. Porque há algo no inconsciente que nunca será de fato integrado. E é a ideia que trazemos do mistério. Por mais que a gente mergulhe no processo de individuação, por mais que a gente mergulhe no processo alquímico, a gente nunca consegue realmente passar totalmente do 3 ao 4 ou do 7 ao 8. Há algo que escapa. Por isso, talvez, ao chegar no mundo, a história precise ser recontada, e que bom que as histórias consigam continuar a ser contadas. Essa é a ideia do mistério, né? O conceito do mistério, que é o que nos traz de volta à dimensão humana, à dimensão humilde, de que a gente caminhe, né, sempre com muita tranquilidade, com muita humildade. Um dos caminhos pelos quais a gente pode se aproximar do inconsciente e, de alguma forma, apaziguar as maldições que carregamos é um processo que o Jung desenvolveu, que ele chama da imaginação ativa, que é uma espécie de um estado meditativo em que a gente consiga atingir um estado alterado de consciência. E aqui, né, isso já foi falado aqui em outros bate-papos com outras formas, né? Mas isso trago, né, vem também com a psicologia analítica, e que você vai encontrar com figuras do seu inconsciente que vão se personificar diante de você e com as quais você vai interagir. Você interage com elas, você conversa com elas, você vai ser muitas vezes inserido em histórias dentro do seu próprio inconsciente, e você deve, ao final dessa interação que você faz com essas figuras, você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, trazer um elemento ético para aquilo que é a história. Esse elemento ético não é uma moralidade rasa, é aquilo que vem da verdadeira vontade, né, do mito que o si mesmo vive. E no quarto, quando você volta à consciência, você precisa fazer um ritual onde você traz o que você viveu por concreto. Esse ritual é algo muito particular e às vezes é algo muito simples. Ele pode ser feito, inclusive, junto com uma boa interpretação dos sonhos. Trazendo um exemplo, esse livro aqui, né, A Chave do Reino Interior, o autor cita de uma pessoa que teve sonhos em que ele andava por um shopping e ele comia coisas desagradáveis e se sentia mal, e ele interpretou o sonho como que ele estava saindo com amigos, estava se divertindo, indo para baladas, mas não era isso que ele queria, isso não tinha representação, isso não tinha sentido para ele. E aí, como ele termina fazendo o ritual? Ele vai e compra um hambúrguer, um podrão imenso, com 2 litros de Coca-Cola, cava um buraco e enterra aquilo, né? Ou seja, ele faz um ritual, traz por concreto algo que foi trazido pelo mundo dos sonhos. A imaginação ativa é um processo ao qual, ao final, você deve terminar também com um ritual. Não se deve praticar a imaginação ativa fora de um set psicológico, né, onde você esteja sobre um acompanhamento, não necessariamente o set, mas que você tenha alguém que esteja te acompanhando, porque, inclusive, dependendo, se você tiver algum transtorno, alguma coisa mais grave, corre-se o risco de você ser tragado por um inconsciente, fazer uma viagem
da qual depois fique difícil de voltar. E aí, quando você não volta, né, quando você se identifica, né, com alguma coisa do inconsciente, você tem a experiência do que é o inferno. E para finalizar, para que não cheguemos nesse tipo de experiência, eu termino aqui com um trecho do livro vermelho do Jung, onde ele vai falar justamente um pouquinho disso e um pouquinho dessa ambiguidade. E ele vai falar em uma coisa que eu acho muito maravilhosa. Ele faz a pergunta: o que pensais da natureza do inferno? E ele responde: o inferno é quando a profundeza chega a vós com tudo o que não mais ou ainda não dominais. O inferno é quando não podeis alcançar o que poderíeis alcançar. O inferno é quando deveis pensar, sentir e fazer tudo aquilo que sabeis que não quereis. O inferno é quando sabeis que ele é vosso dever e vosso querer, e que vós mesmos sois responsáveis por isso. O inferno é quando sabeis que todo o sério que tendes em vista com relação a vós também é ridículo, que todo delicado também é bruto, todo bom também é mau, todo alto também é baixo, que todas as obras boas também são obras más. Mas o inferno mais profundo é quando percebeis que o inferno também não é nenhum inferno, mas um céu alegre, não um céu em si, mas um tanto céu e um tanto inferno. Esta é a ambiguidade de Deus. Ela nasce de uma ambiguidade escura e sobe para uma ambiguidade luminosa. Inequivocidade e unilateralidade conduz à morte. Mas a ambiguidade é o caminho da vida. Se o pé esquerdo não vai, então vai o direito. E tu caminhas. E é isso que Deus quer. E aqui eu encerro esse bate-papo. Espero que tenha conseguido trazer alguma contribuição ao Boteco dos Illuminati. Muito obrigado. Foi fantástico. Eu fiquei pensando essa parte dos complexos e tal, eu estava estudando isso esses dias, eu achei a sua colocação muito louca. E assim, a gente precisava trazer um dia você e o Thales Benegon para bater um papo juntos, porque acho que complementa de um jeito absurdo. É, E aí você começou a falar de tipo quando tem o negócio da água. É que, na verdade, eu queria te interromper a cada a 5 minutos. Eu falei, não, que senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Mas foi maravilhosa. Bom, só tenho que te agradecer. Deixa eu pegar o pessoal. Eu vou fazer de trás para frente, então. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Bem, primeiro agradecer Pessoal. pela brilhante exposição, né? Como sempre, é, certeiro naquilo que você traz, e de maneira complementar também vou recomendar algumas coisas para o público em geral, né? Conversa um pouco, embora seja uma linha diferente, né? Nós temos a Psicanálise dos Contos de Fadas, que é um livro bem interessante. Para quem está começando também, né? Você pode usar o Mito e Transformação do Campbell, e o Mircea Eliade, ele tem, aí já abordando religião, esse é só o primeiro volume, né? É uma série, né, que ele fala da história das crenças e das ideias religiosas, né? Para quem também gosta de contos de fadas e abordar de maneira prática, lá no canal do Pedra de Afiar, a gente tem uma playlist, está com uns 26 contos que a gente já fez alguma análise. Você procura youtube.com/, Pedra de Afiar, e para se conhecer melhor também, você pode vir estudar com a gente. No nosso site pedradeafiar.org, você tem acesso aos nossos grupos de estudos e pode desenvolver o seu potencial caminhando em direção ao seu self. Thales de Azevedo, suas considerações finais. Cara, que aula, que aula. Muitíssimo obrigado, foi fantástico, foi um aprendizado
Com certeza já tô torcendo porque quando tiver no YouTube eu vou assistir de novo e de novo. E, como disse o Marcelo no início, quem assistiu. E eu tô falando com o microfone para cima, provavelmente deve ter ficado horrível, mas tudo bem. Mas, enfim, que aula, assim, foi fantástico. E eu tô só esperando, quando esse vídeo subir pro YouTube. O Thales, os Illuminati não querem deixar, mas a verdade é que esse vídeo é aqueles que você tem que assistir duas vezes. Você tem que assistir esse, aí você volta pro do Thales Menegon, aí você assiste, aí você volta para esse e assiste de novo. Com certeza eu vou assistir novo, de novo, que é fantástico. É a próxima. Vai. Valeu, galerinha. Ulisses Massad, suas considerações. Luciano, que passeio bacana por contos, por alquimia, por religião, por psicologia. Foi muito bacana te ouvir. E é nessas horas que a gente vê que a gente tem que estudar muita coisa, né, cara? Porque a gente não sabe nada, né? A gente estuda, estuda, estuda. E quando você vê uma apresentação como essa, você fala, nossa, eu tenho muita coisa ainda para aprender. E aproveitando, para quem gosta um pouco de histórias, de contos, acesse lá o Ciências Proibidas no YouTube. Lá nós temos documentários sobre bruxaria, cristianismo, religião, ordens secretas e uma série de outras coisas. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Robson Belli, suas considerações finais. É muito importante entender que magia é narrativa e que quem não entendeu isso ainda está errado no rolê. Essa questão toda que foi dita hoje, muito importante. Eu escrevi um artigo no Morte Súbita, vou fazer o jabá do Tamo Salskas, que não está aqui hoje. Está lá, Morte Súbitas, entra na busca. A importância simbólica do mito do rei Salomão para a magia grimorial. É um pouquinho um artigo meu sobre essa questão simbólica e do mito, né? Da importância do mito, o mito como algo iniciático. Então, recomendo aí esse artigo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também, robsonbelli.com.br, e venha comigo. Muitos demônios te aguardam na escuridão. É isso aí. Esse artigo era para sair nessa Hermetismo quando você entregou, mas eu já tinha fechado. Então, esse teu texto e um texto muito massa também do. Agora eu não lembro de quem que não entrou também e ficou para a próxima. Ô, A gente já Florindo. está. O texto do Florindo ainda tem que pegar, ele não me entregou ainda. Mas eu sei que é legal quando a gente chega num ponto de ter tantos colaboradores e tantos textos fantásticos que a gente não consegue preencher tudo, então a gente deixa para a próxima. Agora eu vou batalhar para a gente ter, na verdade, mais assinantes para a gente poder ter mais páginas para caber esse monte de texto, né? Falar nisso, Florindo Neto, considerações finais. É bem legal a gente ver que tudo vai se amarrando, né? E os grandes pensadores do interior do ser humano acaba, mesmo que cientificamente, buscando o que a gente tem de mais místico, né? E revela isso para a humanidade. E realmente foi muito legal essa sua explanação. Muito obrigado. André Correia, suas considerações finais. Luciano, foi uma viagem no tempo para mim, cara. Eu que sou humanista, faz muito tempo que eu não vejo nada de analítica, cara. E eu trabalhei com psicanálise dos contos de fadas, no desenvolvimento moral de crianças, cara. Fantástico, fantástico. Foi lembrando, foi acendendo várias luzinhas, assim, de memórias. É um passeio mesmo por tudo isso. Fazer essa analogia e depois, né, você foi falando as coisas de vestir a pele, de jogar a pele. E aí isso ia me trazendo tanto o xamã vestindo a pele, outros aspectos de interpretação, né? Quando você olha a Deus por um outro ponto de vista, as diversas camadas que são possíveis desse desenvolvimento. Eu espero que algum dia você possa voltar para falar por esse outro lado também, que eu tenho certeza que vai ser uma aula tão boa quanto a que foi hoje. Obrigadão por hoje, cara. Valeu mesmo e volte sempre. Eu sei que você sempre está aqui, mas volte sempre para falar também, que é super divertido ouvir você. E se você quer ver bruxaria, paganismo por um ponto de vista muito peculiar, entra aqui, @André Correia
Paganismo, em breve no site também, andrecorreiapaganismo.com.br, assim que eu e o Robson carregarmos o container e levarmos para outro domínio. Beijo para vocês, até mais. Tchau, tchau. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Falar do quanto essa palestra foi boa é chover no molhado, porque todos os meus colegas aqui falaram. A minha expectativa estava alta e ele conseguiu superar. Nossa, que viagem! Eu ficava aqui imaginando quais são as minhas maldições que eu tenho que superar, e essas coisas todas. Foi muito bom. E se você está querendo fazer parte desse projeto, catarse.me/TDC. Estou louco para ver a próxima revista nas minhas mãos, tá, Marcelo? Porque eu cansei de ver ela, você me mostrando aqui antes dessa gravação, e para quem estava aqui junto, nossa, que vontade de folhear a nova revista com a nova capa e as matérias. Está muito boa. E no Catarse, você vai ter acesso aos grupos de Telegram, onde você vai ter um pessoal bacana para te acompanhar na sua jornada, e tudo mais que você pode ter nesse projeto Mayhem aqui. Faça parte, catarse.me/TDC. Maravilha. Luciano, antes de sair, como é que o pessoal te acha? E você estava com uma pesquisa, né, que era um projeto de Fala um pouquinho de avaliação. Era você, né? Sim, Eu então, peguei. Desculpa a zona que vai ter um evento do Mystic Fair nesse final de semana, mas eu recebi agora. A gente vai fazer divulgação na semana que vem. Então, se você já quiser falar agora, já entra no ar. então, enfim, tá aí meu Instagram, Lugper, e lá vocês me encontram e estou aí à disposição, né, para a gente conversar mais sobre psicologia, entre outras coisas. E o que eu estou estudando uma parte da avaliação psicológica, né, o uso de teste psicológico. E estava querendo trazer isso para o Mayhem. É um teste psicológico que lida com cinco características, 5 dimensões. Foi um teste que foi desenvolvido através de estudos de textos mesmo, de linguagem, o que ia aparecendo como conceito. E você vai trabalhar 5 condições básicas da personalidade. Cada uma dessas 5 características principais se dividem em 6 facetas. E através de uma resposta, né, de aproximadamente aí são em torno de 80 a 100 perguntas, sai um relatório e onde você tem todas essas facetas, né, todas essas dimensões colocadas graficamente, e isso é um instrumento muito precioso, né, de autoconhecimento. Então, é algo que eu estava querendo, né, depois a gente conversar melhor, para trazer para cá e fazer essa pesquisa e poder oferecer isso para os participantes do Mayhem a um preço acessível, né, e desenvolver o projeto. Maravilhoso. Com certeza a gente vai estar fazendo isso daí. Para quem está acompanhando as notícias, eu preciso aprender a dar esses recados no começo dos vídeos. Né? Que a gente aqui, o pessoal perguntou assim, tinha um comentário essa semana falando assim, vocês têm o melhor canal de ocultismo e tal, por que vocês não têm tantos seguidores? Eu falo assim, é porque o YouTube não distribui, porque a gente está aqui conversando há 1h40, um negócio super profundo, super técnico e tal, e o YouTube não quer saber disso, cara, ele quer vídeo de 5 minutos, com o nego gritando, soltando peido. E a gente não vai fazer isso, cara. A gente não vive pelo algoritmo. Então, se você está acompanhando a gente até aqui, tem uma coisa que você pode fazer para ajudar. Se você acessar o canal, né, seguir a gente, apertar o sininho, o YouTube te avisa. Isso eu testei. Eu estou com o sininho apertado, a galera tá. Quando vai ter palestra nova que entrou, bate-papo novo, ele te avisa. Então, é um jeito de você não perder as novidades. Então, assina a gente, segue o canal. Valeu, gente. Hoje casa cheia, foi sensacional. Esse é um daqueles que vai para o playlist especial que você precisa assistir várias vezes. Faz parte do aprendizado mágico essa palestra de hoje. Então, brigadão para todo mundo. Vocês que acompanharam a gente, até o próximo Boteco dos Illuminati.